Espaço Unisantos está começando. Bora ver o que vamos ter no programa de hoje? Uma manhã cheia de atividades para lembrar aos estudantes de educação física o real propósito da profissão. Ginásio poliesportivo lotado. Os alunos do 6º semestre da FEFESP prepararam um circuito de atividades. 8 estações onde ninguém pode ficar parado. A gente deve ensinar os futuros profissionais de educação física que a educação física é mais que uma profissão, é uma missão. E sendo assim, a educação física deve proporcionar vários desenvolvimentos e benefícios para todo o segmento da sociedade. Por mais que um esporte adaptado seja benéfico para aquela criança com deficiência, nada melhor que ele se incluir na sociedade com os demais. Dança, ginástica, futebol, circo, tudo a favor da inclusão. Foi a 4ª edição do circuito que esse ano reuniu os alunos do Colégio Santa Cecília, do Lar das Moças Cegas e do projeto Legião da Boa Vontade. Eu fui no circo, eu já fui no voleibol e também gostei muito de ficar rodando os pratos. Hoje eu participei de várias coisas legais e eu também gostei do vôlei, por causa que ele falou que a gente ia poder fazer de maneira diferente, porque os cegos visuais, eles não conseguem ver, então a gente fez do jeito dele e eu gosto muito de saber como as pessoas se sentem. Eu acho ótimo, a gente se diverte e brinca e é tudo junto e eu adoro. A gente sabe que a FEFESP tem tradição nos Jogos da Unisanta. A atual campeã dos Jogos, em maio, levou 6 das 7 medalhas de ouro no karatê. No circuito, tem parada obrigatória no setor lutas. Será que já estão de olho nos novos campeões? A FEFESP vem tendo bons resultados sempre sendo campeão dos Jogos. Eu fui campeão esse ano. E quem sabe no futuro próximo essa garotadinha não veio pra FEFESP também, é campeão dos Jogos igual a gente. Meu nome é Thiago Branco, eu indico a série La Casa de Papel porque quem gosta de aventura fala sobre um assalto, um roubo um banco na Espanha. Só que quem gosta de aventura, tiroteio, essa fica a dica. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. ¡Quieta, no te muevas, te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es fundamental que la policía no tenga ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de... ¡Es la hora! Confiar en nosotros y obedecer. Pero toda esa paz solo era la calma chicha que precede la tormenta. Y las cosas se iban a joder tanto que nos íbamos a quedar muy cerca de perder la partida. Ladrona. Asesina. Só cabe no poema o homem sem estômago. A mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. A tela está toda em preto e branco, porque o Pelo Mundo de hoje vai embarcar em uma aventura pelas cidades históricas de Jerusalém, Roma e Cusco. Mas o que essas cidades têm em comum?
Só vendo pelo mundo de hoje. Nada mais justo do que começar por Jerusalém, Israel. A cidade é uma das mais antigas do mundo e terra sagrada para os católicos, judeus e muçulmanos. Por incrível que pareça, a cidade considerada por muitos como santa nunca teve paz. Moisés, Maomé e Jesus Cristo passaram pelo território ao longo da vida. O último foi morto e crucificado pelo Império Romano. Jerusalém é como um prédio público abandonado. Já foi ocupado por diversos grupos e etnias. Para se ter uma ideia, o local já foi invadido pelos babilônios, persas, macedônios, romanos, entre outros povos. Antes de Cristo já havia disputa pelo poder. E hoje não é diferente. Com a criação de Israel após a Segunda Guerra Mundial, o território ficou sob domínio dos judeus. A polêmica não para e, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, o que não foi bem visto pelos palestinos e toda a comunidade muçulmana. Atualmente, Jerusalém é destino certo de viagem, principalmente pelos religiosos e quem é apaixonado por história. Jerusalém tem mais de 900 mil habitantes. Dentre os pontos turísticos estão a Cidade Velha, o Muro das Lamentações, o Museu de Israel, a Via Dolorosa, a Torre de Davi, o Monte das Oliveiras, o Santo Sepulcro. Agora uma dica para quem se interessou pelo local. Guarde dinheiro no porquinho, pois a ida para Jerusalém não é barata. Do Oriente Médio para a Europa, a história da cidade de Roma é marcada pelo Império Romano. Reza a lenda que Roma foi fundada pelos irmãos Remo e Rômulo após ser salvos por uma loba. O fato não está apenas escrito na história, mas como no escudo do time da cidade, AS Roma. Se for contar a história da cidade, seu sextou será adiado. Isso porque Roma é cheio de riquezas antes e depois de Cristo. Mas vamos focar no Império Romano. Antes disso, o local passou por uma monarquia e república. Os principais imperadores foram Augusto, Tibério, Nero e Marco Aurélio. Durante o regime aconteceu a política pão e circo. Os trabalhadores da zona rural sofriam, mas acompanhavam os espetáculos dos gladiadores nos estádios. Após o Império veio a época medieval, e o clero dominou a cidade e grande parte da Europa. Por incrível que pareça, o período em que a Igreja Católica dominou o Ocidente foi conhecido como Idade das Trevas. Mas tudo tem um renascimento, e ele aconteceu. Um movimento de pintores, artistas e cientistas entrou para a história da Idade Moderna. Com a unificação da Itália em 1871, Roma virou a capital do país. O Coliseu é a atração principal na cidade. Outros pontos turísticos são o Fórum Romano, Palatino, Piazza Navona e Monumento Vitoriano. E claro, a Basílica de São Pedro, que apesar de estar em Roma, pertence ao país do Vaticano. Além de toda a história, Roma é uma cidade do futuro, com direito a tudo do que uma cidade grande deve ter. Não esquecemos da América. A última cidade do Pelo Mundo desta sexta-feira fica no Peru. Cusco já foi capital do Império Inca. Para quem não sabe, os Incas foram responsáveis pela civilização de grande parte da América. O mais legal é que a maioria das construções estão preservadas. O Vale Sagrado dos Incas, a Coricancha, as ruínas, Morei, Machu Picchu, que já fica um pouco mais distante, são paradas obrigatórias ao viajante. Cusco é aquela cidade para provar que o Peru não é só conhecido pelas lhamas. Diferentemente das outras cidades citadas no quadro, Cusco é um local com preço acessível.
Se você economizar em um ano de trabalho para tirar férias no território, tenho certeza que sua viagem será incrível. Além de todas as riquezas do passado, Cusco fica na Cordilheira dos Andes, ótimo para trilhas. Mais uma dica, a cidade tem mais de 3.000 metros de altitude, então leve a bombinha de ar caso falte aquela energia. Gostou de Cusco? Então anote o destino na sua agenda. E aí, gostaram da viagem histórica? Espero que sim. Voltarei na semana que vem com outro tema diferente. Tchau, tchau e até breve! O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembre de acessar as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também o Instagram. E eu te espero na segunda-feira, às 1h05 da tarde, aqui na TV Santa Cecília.